Vamos dar continuidade à série Fundamentos para a Família. A primeira mensagem falamos do princípio da paternidade. Que toda família procede de Deus Pai e todo varão deve representar a paternidade de Deus. Essa é a sua maior missão dentro da sua casa, com seus filhos e famílias ordenadas por Deus, poder expressar a paternidade de Deus à sociedade. Então nós temos uma grande missão. Na segunda mensagem falamos da comunhão, autoridade e missão que Deus entregou ao homem lá no Éden. Éden significa paraíso ou lugar de prazer, de deleite. E aquele Éden que Deus colocou o homem, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele deveria representar a glória de Deus nos céus. Ele era apenas um tipo do que Deus esperava para todo o universo. A partir de Adão e Eva, Deus queria povoar toda a terra e que toda a terra se tornasse uma expressão desse paraíso, desse deleite de Deus com o homem. O homem precisa ter comunhão com Deus, dessa comunhão vem autoridade, e com essa autoridade e capacitação, o homem cumpre a sua missão de crescer, multiplicar e também sujeitar a terra. Deus deu ao homem a responsabilidade de cultivar, trabalhando e guardar a terra. E a terceira mensagem falamos da origem, da ruína da família. Quando os papéis foram invertidos, Eva assumiu a liderança e ela flertou com a serpente, desobedeceu. Adão desobedeceu a Deus, agradando mais a Eva do que a Deus, e aí nós temos a queda da família que desencadeou uma série de problemas que até hoje esses problemas nos alcançaram. Hoje na mensagem 4 nós vamos falar da responsabilidade dos pais. Quais foram os resultados daquela desobediência dos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o versículo base que nós temos lido, temos falado bastante de Gênesis nesses dias, de 1 a 3, e nós vamos avançar um pouco mais. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Presta atenção na palavra imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. E nós vamos ler agora o capítulo 5 de Gênesis, de 1 a 3. Presta atenção na palavra semelhança, imagem. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Eu vou ressaltar o crédito a Andrew Murray, de um livro que em português a gente tinha intenção de publicar pela Editora dos Clássicos. Começamos a traduzir em 2011, 2010. O título em português seria Como Criar Seus Filhos para Deus. Eu estou mencionando porque nas minhas pesquisas ele tem um comentário muito bom do que vou expor hoje e preciso ser fiel e honrar quem tem honra, que muitas coisas que vou compartilhar procedem desse material. Nós acabamos de ler que Deus criou o homem à sua própria semelhança. A imagem de Deus o criou e novamente repete isso no capítulo 5, versículo 1. Porém, o homem caído também produziu filhos à sua semelhança, de acordo com a sua imagem, como você está vendo no versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Infelizmente, depois da queda de Adão, seus filhos receberam a sua semelhança e não a semelhança de Deus. Isso é muito importante
a gente compreender o que a palavra fala para nós. Este fato nos mostra o temível e universal poder do pecado. O poder de dar vida aos outros foi uma das maravilhas que Deus dotou o homem. Uma maravilhosa característica da semelhança de Deus conferida ao homem. Quando o pecado entrou no homem, aquela semelhança não foi destruída, porém foi terrivelmente distorcida. O homem ainda tinha o poder de gerar filhos, porém não a imagem e semelhança de Deus, mas sim conforme a sua própria imagem e semelhança. Quando o pecado conquistou Adão, conquistou toda a raça humana. É o que Paulo fala em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Ou seja, todos os filhos que procederam de Adão e Eva não herdaram ou não reproduziram a imagem e semelhança de Deus, mas sim a de Adão. É por causa dessa habilidade de reproduzir que o homem pode ser renovado para se tornar a força que Deus usa para restabelecer o seu reino. Porque Deus dotou o homem com esse poder de reproduzir filhos. Deus quer restaurar o homem para reproduzir filhos conforme a sua imagem e semelhança em Cristo Jesus e restabelecer o seu reino. A relação de pais para filhos tornou-se o poder do pecado. Contudo, quando Deus a restaurar, será então a força da graça. Que grande responsabilidade temos como pai, como mãe, como os pais. Notemos na primeira família como o pecado do pai reapareceu e amadureceu no filho. Quem foi o primeiro filho de Adão? Você lembra? Foi Caim. E nós lembramos que aquele mandamento central, quando Jesus responde, resumindo os dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois grandes mandamentos temos a soma de toda a vontade de Deus para conosco. Adão havia transgredido o primeiro mandamento. E no seu pecado, ele acabou lançando fora o amor de Deus. Ele amou mais a Eva do que ao próprio Deus. Quando Eva lhe deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não honrou a Deus. Adão não obedeceu a Deus. Adão se sujeitou à proposta de sua esposa Eva, que foi exatamente a proposta da serpente. Quando o homem deixa de priorizar a Deus sobre todas as coisas, conscientemente ou inconscientemente, ele está se sujeitando ao diabo, ao inimigo de Deus. Foi o inimigo que veio para destruir o princípio da paternidade de Deus, o princípio da obra de Deus por meio da família. Adão deixou de amar a Deus sobre Eva, sobre todas as coisas, sobretudo sobre si mesmo. Então ele quebrou esse primeiro mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Então ele gerou um filho conforme a sua imagem, em desobediência, que foi Caim. O seu primogênito, Caim, se recusou a sujeitar-se ao segundo mandamento, alimentando o ódio e depois assassinando seu irmão. Adão deixa de obedecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e Caim deixa de obedecer a Deus e quebra o segundo mandamento, que ele não amou seu próximo como a si mesmo, que foi Abel, e ele assassinou o seu irmão Abel. Com o pecado de Adão, sua natureza se corrompeu, e foi justamente essa natureza que ele transmitiu ao seu filho. O pecado do filho foi o fruto amadurecido do pecado do seu pai. Nós entendemos tão pouco disso.
Por isso que, como pais, muitas das vezes, nós somos negligentes com as nossas responsabilidades diante de Deus. Mas na hora que o Espírito Santo começa a ministrar, que quando os pais são negligentes na sua consagração, obediência, responsabilidade, o homem como cabeça da sua casa, a mulher como ajudadora do seu marido, quando nós nos tornamos conscientes de que o pecado passa a ser potencializado e multiplicado em nossos filhos, então isso aumenta a nossa responsabilidade, porque teremos que dar conta dos nossos filhos a Deus, porque eles são herança do Senhor. Presta atenção, o pecado foi se multiplicando, amadurecendo, potencializando a cada filho que Adão foi gerando. E nós vamos chegar até o ponto que Deus se indignou e se arrependeu de ter criado o homem e quis destruir toda a humanidade. Este primeiro quadro da vida em família que temos na palavra de Deus lança uma luz sombria sobre os nossos próprios lares. A inversão de valores nos nossos lares também gera uma tragédia nas nossas famílias. Os pais frequentemente veem suas próprias falhas e limitações no comportamento pecaminoso de seus filhos. Quantas vezes os pais estão indignados com seus filhos, mas eles esquecem que o fruto não cai longe da árvore. Quando vemos a desobediência, a rebelião, a pirraça dos filhos, simplesmente estamos vendo a nós mesmos. Quando os pais reconhecem que seus filhos herdaram a sua própria natureza corrupta, isso deve torná-los muito mais pacientes e sábios na forma de discipliná-los e educá-los. Deve levar os pais a buscarem a única solução para o pecado na família, que é a graça e a vida que vem do alto quando os pais assumem a sua responsabilidade diante de Deus. É do pecado daquele primeiro filho, Caim, que temos a raiz e o protótipo de todos os pecados dos filhos. A família foi designada por Deus para ser a imagem do amor que reina no céu. O pecado entrou na primeira família e, ao invés de ser a imagem do céu, passou a ser a entrada para o inferno. No lugar do amor e da felicidade que Deus planejou para a família, encontramos ódio e homicídio. Ódio e homicídio transformaram a família numa cena de terrível violência. Você imagina isso? A desobediência de um homem impediu a bênção do céu sobre a família dele e abriu as portas do inferno. No lugar de anjos, temos demônios. No lugar de amor, temos ódio no coração de Caim. No lugar de serviço e amor ao próximo, temos um homicídio dentro do lar, dentro da família. A raiz de todo pecado é o egoísmo, separando-nos primeiro de Deus e depois do homem. O egoísmo se manifesta até nos pequeninos, nas criancinhas já pequenas. Surge nas atividades diárias com os amigos das crianças, seja na escola, nas brincadeiras dos colegas. Manifesta-se mesmo contra o pai e a mãe, impedindo o filho de dar amor ou obediência. Isso é o egoísmo. Por isso que os pais precisam treinar os seus filhos para serem generosos no lugar de egoísta. Eu e Mira nos lembramos quando as nossas meninas eram pequeninas, a gente ia dar um tênis ou um calçado para uma, ou para as três, quando era possível. Pedimos a elas para trazer todos os calçados que tinha. Claro, não eram muitos. Então a gente falava, nós vamos dar um calçado, mas vocês vão ter que doar um desses aí que vocês têm, para pessoas mais carentes, crianças que não têm. Os brinquedos, as mesmas coisas. Nunca deixamos nossas filhas terem, multiplicar brinquedos, calçados, roupas, porque a gente não queria massagear o ego dos nossos filhos. Se você não ensina a criança a ser generosa, ela vai crescendo, alimentando esse egoísmo,
até o ponto que ela rejeita a própria obediência a Deus, porque você treinou seu filho a viver uma vida egoísta. Tem que aprender a repartir desde pequeno. E tem que ser educado na obediência. Somente o amor é o caminho que nos leva a habitarmos em Deus e Deus em nós. Os pais devem buscar isso acima de tudo. O reinado do amor e seu lar. Precisamos reconhecer que cada manifestação de um espírito egoísta ou sem amor é semente da árvore que produz fruto tão amargo, que produziu fruto tão amargo em Caim e vai se multiplicando em nossos filhos e em nós mesmos. Houve um período, nossas meninas ainda eram pequenas, 2 anos, 3, 4, 5, e assim foram crescendo. Quando a gente ia ofertar nossas contribuições na casa do Senhor, quando a igreja está reunida, a gente então pedia a elas, dava um envelope, elas iam lá depositar o dinheiro na caixa de oferta. E a gente ensinava que do dinheiro que elas recebessem, elas também deveriam devolver a parte do Senhor. Isso é a maneira de você treinar os seus filhos em ser generosos, em obedecer a Deus e não ter um coração egoísta. Se você dá dinheiro aos seus filhos e você ficar feliz que eles só guardam, você acha que isso é adequado? Temos que lembrar os nossos filhos, educar os nossos filhos a ter um coração totalmente devoto ao Senhor desde pequeno. Lutero dizia que a última coisa a se converter num homem é o seu bolso. E quando nós treinamos nossos filhos de maneira errada, equivocada, nós deixamos Deus em último lugar. Os filhos lembram assim, eu vou comprar um hambúrguer, se eu juntar um pouco mais de dinheiro, eu vou comprar um tênis, qualquer uma outra coisa. Mas nós devemos treinar os nossos filhos para se lembrarem do seu Criador, do seu Senhor, que abençoou a sua família, os seus pais, desde pequeno. Nada deve servir de empecilho para que os pais removam essas sementes malignas da vida de seus filhos. Devemos temer e arrancar as sementes que podem amadurecer de forma tão terrível mais adiante. Nosso alvo deve ser restaurar a vida em nossa família para aquilo que era o propósito original de Deus. Ser um espelho e um antigosto do amor do céu. Devemos treinar os nossos lares para ser uma figura, uma imagem do céu. Aquilo que Deus vive no céu, com seus anjos, na comunhão da Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele espera viver também dentro dos nossos lares. E os nossos lares devem ser preparados para isso. Por isso que, como precisamos, com a graça do Senhor, restaurar o altar da família. Quantas famílias perdem mais tempo na televisão do que na mesa da comunhão? Quantas das vezes falamos mais com os homens do que com Deus? Quanto nós dobramos tão pouco os nossos joelhos? Às vezes achamos que por ser pais, só em trabalhar e trazer a provisão da casa, aí nós já estamos cumprindo a nossa obrigação. Não, isso faz parte da sua responsabilidade. Ou da esposa ser uma boa mãe e cuidar e adornar o seu lar. Mas muito mais do que isso. Precisamos trazer a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Não apenas as sementes de feijão, arroz, café e tudo que nós comemos em nossos lares, nós devemos trazer o pão do céu, que é a palavra de Deus. Não apenas prover o alimento terreno, mas sobretudo o alimento celestial. Por isso os pais devem gastar tempo em oração. Sobretudo o homem deve procurar ser um intercessor, para ele também ser um profeta, ou seja, alguém que tem a palavra de Deus para a sua família. Aquela palavra que está sendo falada pelo ministério na igreja local, essa palavra deve ser ministrada, reproduzida, apacentada aos corações da esposa e dos filhos dentro dos seus lares. Mas se o Senhor está falando conosco e a gente não reproduz essa palavra dentro do nosso lar, não ruminamos, então essa palavra vai ser perdida e, como disse Jesus, ouvindo alguém a palavra do reino e não compreendendo,
você lembra o que vai acontecer? Vem o maligno e rouba o que foi plantado no seu coração. Tem sido uma tragédia em nosso tempo a ausência dos varões nos seus lares. Seu corpo está presente, mas sua alma está no trabalho, está na diversão, está no sono, está em qualquer coisa, no entretenimento. Assim como Adão foi negligente, e você vê o silêncio de Adão quando Eva está falando com a serpente, quantos varões hoje também estão em silêncio dentro dos seus lares? Deus espera que sejamos homens de oração, homens da palavra, para também sermos pessoas que governem os seus lares, conforme nós vemos nas mensagens anteriores, aquelas 3 responsabilidades do Antigo Testamento, como sacerdote, profeta e rei. Alguém que intercede para ter a palavra de Deus como profeta e ser alguém que governa a sua casa. Não devemos esquecer a influência da vida dos pais. A sua semelhança conforme a sua imagem, Adão reproduziu. Estas palavras se referem não só a uma bênção perdida no paraíso e a maldição que veio com o pecado, mas também a graça que vem com a redenção. Se nós somos obedientes a Deus, pela obra redentora, então temos a bênção de Deus, como pai e mãe, e essa bênção pode ser reproduzida em nossos filhos. É verdade que um cristão nascido de novo não pode, através de nascimento natural, gerar um filho à sua semelhança espiritual. Não quer dizer que um homem nasceu de novo, seu filho também nasceu. Entretanto, é também verdade que aquilo que a natureza não pode produzir, a oração e uma vida de fé podem alcançar através das promessas e do poder de Deus pela sua palavra. Que coisa maravilhosa, né? Um homem de oração, um homem em obediência, um homem que conhece as promessas de Deus, uma mulher que conhece as promessas de Deus e vive orando, pode trazer os céus para o seu lar e a obra de Deus penetrar no coração dos seus filhos e eles também nascerem de novo. Temos muitos exemplos de mulheres na história da igreja. Poderíamos citar Mônica de Hipona, que gerou Agostinho de Hipona, ou Susana Wesley, mãe de John Wesley, Charles Wesley. Podemos falar da mãe de Watchman Nee. Podemos falar de tantas mães que foram verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, porque eram mulheres de oração, e igualmente os seus pais. Homens que produziram filhos que viveram para a glória de Deus. Os pais devem ser o que querem que seus filhos sejam. Quantas vezes os pais querem que seus filhos lá na frente sejam vitoriosos, caráter transformados, homens e mulheres de Deus, além de grandes profissionais, mas muitas das vezes levam a vida negligentes. E isso é uma hipocrisia, seria um farisaísmo. Se você quer o bem dos seus filhos, lembre-se, seus filhos vão reproduzir a sua imagem e semelhança. Nossos filhos, especialmente os pequenos, eles aprendem muito mais com os nossos exemplos do que com aquilo que nós ensinamos com as nossas vozes. Nossa vida precisa ser uma mensagem para os nossos filhos. Se quisermos guardá-los do pecado de Caim, que não amou seu irmão, devemos vigiar contra o pecado de Adão, que não amou o mandamento de seu Deus. Estão entendendo? Se você não quer que seu filho seja como Caim, pai, você também não pode ser como Adão, que deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes temos medo de gerar filhos, de reproduzir filhos, de multiplicar os nossos lares. Hoje é um espírito de medo que assola, especialmente os casais mais novos. Claro que existe o aspecto natural, social, econômico, mas não é disso que eu estou falando. Você lembra do ódio de Satanás através de Faraó para matar os meninos? Porque Satanás sabia que o Redentor viria.
Então mandou as parteiras pegar todas as crianças dos hebreus que fossem meninos, jogar no rio. Você lembra também do ódio de Herodes e mandou assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo, temendo que naquele período houvera o Messias, o rei dos judeus, e de fato ele nasceu? Você também lembra do ódio de Hitler pelos judeus? Ou seja, você vai encontrar na história da humanidade a fúria de Satanás impedindo a multiplicação de crianças piedosas para Deus. Diz no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio e que ele sobejou ou soprou o espírito naquele primeiro casal, Adão e Eva, e por aí a reprodução do ser humano, porque ele buscava uma linhagem de piedosos. Crescei-vos, multiplicais, enchei a terra. Deus espera uma linhagem de piedosos, de filhos piedosos, por meio de pais e mães que vivam uma vida na presença de Deus e em obediência a Deus. Os árabes não têm esse medo. Muitos terroristas não têm esse medo. Eles multiplicam muitos filhos. Na verdade, muitos vivem uma mentira como se fosse verdade. Então você tem mulher que, se ela tiver só 7 filhos, ela se sente amaldiçoada. Ela quer ter 12. Treina os seus filhos desde pequeno para serem terroristas, para glorificar um Deus falso. Mas infelizmente, como povo de Deus, às vezes vivemos uma verdade como se fosse mentira, porque nos falta a fé de glorificar a Deus por meio dos nossos lares, com filhos treinados para o reino de Deus. Devemos confiar muito mais na soberania de Deus do que no caos que assola a humanidade. Devemos ter muito mais fé na soberania e no poder de Deus do que na tragédia que assola a humanidade. Nós devemos muito mais olhar para a luz do que para as trevas. Devemos crer na provisão de Deus do que da desgraça que está assolando o mundo. Devemos crer no poder de Deus e não na insuficiência da carne. Temos que crer que é Deus que protege nossas vidas, é Deus que protege os nossos filhos. Temos que exercitar fé na bondade de Deus do que exercitar fé no caos. Muitos cristãos estão aterrorizados com medo, assolados. Gastam muito seu tempo vendo mensagens, notícias na televisão. A maioria estão derramando como um vulcão em erupção, derramando ondas de incredulidade, ondas de rebelião contra Deus, ondas de egoísmo. Depois de tudo que Deus nos deu, tudo que Deus fez, tudo que Ele nos prosperou, nós não queremos devolver o que pertence a Ele. E vivemos com medo, trancados nos nossos lares, no nosso egoísmo, cultivando uma vida de miséria. Deus espera uma linhagem de piedosos, pessoas que vivam uma vida diante dEle. Que o pai e a mãe vivam uma vida marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Este é o tipo de ambiente em que filhos amorosos podem ser criados. Que todos os tratamentos com seus filhos sejam marcados pelo amor. Palavras iradas, repreensões ásperas e respostas impacientes são contagiosas. O amor exige abnegação, renúncia. Leva tempo, atenção e perseverança para treinar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Quando os nossos filhos nos ouvem falando dos outros, seja de amigos ou de inimigos, que recebam a impressão do amor de Cristo que queremos manifestar. Que não venhamos denegrir as pessoas, falar dos defeitos, dos problemas das pessoas na mesa do alimento, na refeição ou nos nossos lares. Quando os pais trazem os problemas da vida, os problemas da igreja, o problema de relacionamento para dentro dos seus lares e falam diante dos seus filhos, o que eles estão fazendo? Estão ministrando maldição para dentro dos seus lares. Seu irmão pecou contra ti, vai você e ele sozinho e trata isso. Não passa isso para frente, muito menos para os seus filhos. Não traga problema para dentro da sua casa. Seus filhos não têm maturidade psicológica, moral e espiritual para absorver isso. Quando o marido e mulher têm crise, sejam sábios, sejamos sábios.
Não podemos exteriorizar nossas crises, nossas desavenças diante dos nossos filhos. De alguma forma estamos falando para eles: Deus não é bom, Deus não é justo, não vale a pena se casar. Casamento é uma desgraça, é uma tragédia. É isso que o mundo está ensinando. E infelizmente, quantos lares desenvolvem esse tipo de comportamento rebelde diante dos seus filhos? O pai e a mãe também devem mostrar amor e respeito um pelo outro. Suas atitudes bondosas e desprendidas de egoísmo devem provar aos filhos que o amor é possível e que tem recompensas imediatas, além de eternas. Acima de tudo, lembremos que é o amor de Deus que é o segredo de um lar amoroso na terra. Quando os pais amam o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, o amor em família será fortalecido. Mas quando os pais não amam a Deus acima de todas as coisas, a amargura também, o descontentamento, a tristeza também será fortalecido. Somente aqueles pais que estão dispostos a viver vidas consagradas, inteiramente entregues a Deus, receberão a plena promessa e a bênção do Senhor. Se quisermos transformar nossos lares num gozo do céu, então nós devemos fugir de uma religião comum, de um coração morno, de frieza. Nada disso será suficiente. Ou nos consagramos 100%, ou seremos os fariseus do século XXI, que levantamos as nossas mãos na reunião, mas andamos com as mãos fechadas para não segurar o arado e arar a terra da obra de Deus. Louvaremos a Deus com os nossos lares e o desobedeceremos com os nossos corações. Somente o amor de Deus, derramado em nossos corações, e vida farão nossos lares na terra se assemelharem ao lar do céu. O Senhor observou, nós vamos ler agora Gênesis 6, versículos 5 a 9. Gênesis 6, versículos 5 a 9. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso me causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres viventes. Os homens, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e íntegro naquele tempo. Noé andava em comunhão com Deus. Você agora está encontrando que Deus queria destruir toda a raça humana, tudo que criou. Ele estava indignado, porque o homem se assemelhou mais à serpente do que ao cordeiro. Ele se tornou mais parecido com o querubim caído do que com seu filho, a sua imagem, por causa da desobediência de Adão e a multiplicação da sua semelhança e imagem pecaminosa nos seus filhos. Agora Deus quer arruinar tudo. Mas ele encontrou um homem chamado Noé. Noé achou graça diante de Deus. Qual é a história de Noé relatada em Gênesis? Diz que Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Amados, que essa seja a nossa história. Sejamos pais, filhos, jovens,
viúvos ou não, solteiros ou não, que possamos andar com Deus. É isso que Deus busca na terra. Mas aqui ele encontrou Noé. Você está percebendo? Mesmo a terra estando em calamidade, porque os filhos de Deus se afeiçoaram às filhas dos homens e vieram, as possuíram e geraram gigantes da terra. Deus queria destruir tudo aquilo ali, mas Deus preservou a família de Noé. Você não precisa ter medo da situação do nosso tempo. Nunca foi um tempo fácil. Nós ainda cremos em muita mentira. Não, a nossa época é terrível, não dá para ter filho. Olha essa situação aqui. Olha a situação na época de Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, capital da Babilônia. Olha o período onde os reis de Israel sacrificavam seus filhos a Moloque, queimando seus filhos vivos. Olha o período de Sodoma e Gomorra. Nunca houve tempo fácil. Veja o tempo da Grécia Antiga, ou do Egito, ou da época dos filisteus. Não precisamos ir longe. Toda a história da humanidade está manchada pela corrupção do pecado. Nós precisamos crer no poder de Deus, nas intervenções de Deus no nosso tempo, assim como Deus também tem salvado famílias em toda a história da igreja, porque Ele tem um propósito firme e Ele vai cumprir o seu propósito. Será uma perda lastimável se você cultivar medo e não fé, se no lugar de você se consagrar a Deus, você vive uma vida egoísta, como um verme de Jacó, rastejando na terra, procurando mais dinheiro, felicidade, satisfação, proteção, sem Deus. Isso é uma tragédia. Isso não é uma vida de glória. Que sejamos pessoas que naquele dia, se um dia morrermos antes dele voltar, as pessoas possam bater no peito e falar: sentimos saudade dele ou dela. Que trabalho maravilhoso eles desenvolveram, representando Deus, contribuindo com Deus. Mas imagine se ninguém sentir saudade de você, porque você viveu uma vida sem história com Deus. Noé encontrou graça diante do Senhor. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua família. Ele ouviu o juízo que viria, a promessa de Deus, obedeceu a Deus, construindo uma arca para salvar a sua família. Então Noé é um exemplo de como a fé de um pai justo obtém uma bênção, não só para si mesmo, mas para seus filhos também. Até Cão, filho de Noé, que quanto ao seu caráter merecia perecer, ele foi salvo do dilúvio por meio da fé de Noé. Isto prova que aos olhos de Deus a família é considerada uma unidade, como pai, como cabeça e representante. Os pais e os filhos são um só. E é neste princípio que Deus agirá com as famílias do seu povo. Foi esse mesmo princípio que deu ao pecado seu terrível poder no mundo. Quando Adão pecou, todos os seus descendentes se tornaram sujeitos ao pecado e à morte. O dilúvio, assim como a queda, foi prova disso. Vemos que os filhos do terceiro filho de Adão, Sete, caíram tanto quanto os filhos de Caim. Sete também foi um filho gerado à semelhança de Adão, com uma natureza pecaminosa a ser transmitida de geração a geração. Assim o pecado ganhou domínio universal sobre todas as gerações. A família tornou-se a maior fortaleza do pecado, porque os filhos herdavam o mal de seus pais. A unidade dos pais e filhos era a força do pecado. A libertação de Noé do dilúvio seria a introdução de uma nova era. O primeiro grande ato da graça redentora de Deus em favor de um mundo pecaminoso. Nele, Deus manifestou os grandes princípios da graça, que são misericórdia no meio do juízo, vida através da morte e fé como meio de libertação.
A família foi o instrumento através do qual o pecado alcançou seu domínio universal. Este princípio seria agora resgatado do poder do pecado e adotado na aliança da graça. A família agora serviria como a ferramenta para estabelecer o reino de Deus. A relação de pais e filhos tinha sido meio de transmitir e estabelecer o poder do pecado. Agora a família seria o veículo para a extensão da graça do reino de Deus. O homem que é justo aos olhos de Deus não é tratado meramente como um indivíduo, mas no seu papel como pai. Quando Deus abençoa, Ele tem prazer em abençoar de forma tão abundante que a bênção transborda para a sua casa e para a casa do seu povo. O pai é mais do que o canal designado para suprir as necessidades materiais do filho. O pai que crê precisa se enxergar como canal escolhido e administrador da graça de Deus. Nós que somos pais, somos instrumento escolhido para transmitir a graça de Deus, as intervenções de Deus, administrar a obra de Deus no nosso lar e trazer o reino de Deus para a sociedade através da nossa família. Precisamos compreender esta verdade bendita e pela fé aceitar a palavra de Deus. Deus disse sobre Noé: tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis 7, versículo 1. Você também tem sido justo diante de Deus no meio de uma geração corrompida? Ou você está tomando a forma do mundo? Então compreenderemos também esta palavra: entra na arca tu e toda a tua casa. Deus dá a certeza de que a arca na qual o pai será salvo é para toda a sua família também. A arca será a casa da família. Deus não se dirige aos membros da família separadamente. O pai deverá levar toda a sua família para dentro da arca por meio da obediência a Deus, da separação do mundo, da consagração, de uma vida de oração, de uma vida piedosa, de uma vida de serviço, de uma vida de mordomia. Quão bem gera no coração dos filhos quando encontram seus pais orando, seus pais servindo, seus pais hospedando pessoas. Diz as Escrituras que quando Abraão e Sara hospedaram aqueles mensageiros do Senhor, eles hospedaram anjos. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Irmãos, quando nós abrimos nossos lares, nós abrimos a porta dos nossos lares para o céu. Hospedar os irmãos como se fosse o próprio Jesus, servi-los com amor, fazer o melhor que pode em toda a nossa vida. Mas se o nosso lar é só para nós, para o nosso deleite, o nosso prazer, ele está se parecendo ao inferno, não ao céu. Porque o inferno é aquele ambiente onde expulsa a glória e a presença e a soberania de Deus. Você está abrindo o seu lar para trazer a presença de Deus para ele? Você envolve sua família no serviço a Deus? Você treinou seus filhos para serem hóspedes, servos, mordomos? Quando você comprou a cama para ele, a geladeira, as demais coisas, você ensinou para eles que aquilo também são instrumentos para servir a Deus? Ou será que cultivamos o egoísmo, o hedonismo no coração dos nossos filhos? Isso é seu. Não, não vou emprestar, que isso é meu. O ventilador é meu, a toalha é minha, a cama é minha, tá, tudo é meu. Que coisa terrível que é isso. Deus espera que nós venhamos ter uma família de piedosos, mesmo aqueles que por acaso tiverem um filho desviado. Não devemos nos culpar uns aos outros. Vocês sabem, como mencionei, o final do capítulo 3 de Lucas diz que Adão era filho de Deus. E Adão se desviou de Deus e desobedeceu a Deus. Deus o expulsou do Éden. Claro que operou a obra da redenção, vestindo ele com peles de animais.
E nós encontramos vários daqueles homens de Deus que não tiveram seus filhos seguindo a Deus. Mas ainda assim nunca devemos deixar de interceder, de orar e abençoar os nossos filhos. E criar meios para trazer os nossos filhos para o ambiente do reino de Deus. Mas ainda assim a igreja deve ser esse ambiente da misericórdia e amar os filhos dos nossos irmãos quando eles se desviaram. Se vamos comer, convidamos. Eu não estou me referindo à ceia, eu não estou me referindo àquele ambiente próprio dos santos. Eu estou me referindo a ambientes, a iniciativas que devemos fazer uns com os outros para abençoar aqueles que porventura não estão devidamente alinhados com Deus. Quantas famílias estão congregando, daqui a pouco desanimam, param no meio do caminho? Não devemos desanimar dessas pessoas. Devemos orar, visitar, encorajar, exortar e repreender quando necessário. Nós estamos travando uma guerra terrível contra Satanás. Ele quer destruir as famílias que são os instrumentos para Deus trazer o seu reino para a terra. Pode surgir a pergunta se um pai tem o poder de levar seus filhos à arca, dizia o Andrew Murray. A resposta é simples e clara. Pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Deus sempre dá graça em proporção ao dever que Ele impõe. Se Ele te deu um dever, uma responsabilidade, Ele vai te dar graça abundante para você cumprir essa responsabilidade. Os pais que creem precisam viver, agir e orar em favor de seus filhos. E junto com eles, como os que têm a convicção que os filhos foram designados por Deus para estarem junto com eles na arca. A arca é um tipo de Cristo e a igreja. Devemos confiar firmemente em Deus em favor da salvação de cada filho. Devemos instruir e inspirar os nossos filhos com este pensamento em mente. Que eles cresçam com a consciência de que estar junto com seus pais é estar na arca. Dessa forma, a bênção não se perderá. Vocês que são jovens, adolescentes, crianças, essa frase é tão sublime do Murray. Eu vou repetir aqui. Devemos instruir e inspirar os nossos filhos com este pensamento em mente. Que eles cresçam com a consciência de que estar junto com seus pais é estar na arca. Dessa forma, a bênção não se perderá. Claro que os filhos vão crescendo, o inimigo vai semeando as sementes do mundo. E como ele semeou a mentira no coração de Eva, não, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir. Deus sabe que você vai conhecer igual ele. Vocês serão deuses como ele. O inimigo quer mostrar um mundo diferente para os nossos filhos. Existe uma outra realidade além dessa vidazinha que vocês estão vivendo. E quantas das vezes o inimigo semeia isso no coração dos nossos filhos. E se nós não cuidarmos, nós trazemos e introduzimos o mundo no coração dos nossos filhos. Quando a mãe e o pai deixam de exercitar sua primeira responsabilidade, que é educar os seus filhos e criá-los na disciplina do Senhor. Você não educa os seus filhos e para suborná-los, deixa ele diante da televisão. Dá um celular para ele. Deixa um tempo enorme numa escola onde você não tem ideia do que está acontecendo ali. Ou deixa ele com uma babá, deixa ele com os parentes, deixa ele com qualquer uma outra pessoa. Nós não imaginamos os riscos que nossos filhos estão correndo. O percentual de crianças molestadas nos lares de familiares, de parentes, de amigos, de vizinhos, é alarmante. Crianças que se perderam com 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade, já estão viciados na pornografia, desde pequeno, porque seus pais foram negligentes, colocaram outros valores acima da responsabilidade com seus filhos. E no lugar de trazer os céus para dentro de casa, sem perceber, achando que estão fazendo melhor, empurraram os seus filhos para o abismo. Deus tenha misericórdia de nós.
Não é suficiente orar e esperar que seus filhos sejam salvos. Você precisa aceitar pela fé a certeza de que pode ser salvo e agir em obediência à ordem de trazê-los para dentro da arca. Que Deus nos ajude nesses dias, nós que estamos dando essa série sobre os fundamentos para a família. Hoje nós falamos um pouco da responsabilidade dos pais. Quantos pais negligentes, quanta ausência de consagração, ausência de santidade, de mordomia e de serviço. Que o Senhor realmente possa nos ajudar. Não importa se estamos sentindo alguma coisa, o mais importante é obedecer a Deus e crer em sua soberania. São dias de tantas trevas que as dúvidas estão como uma avalanche muitas das vezes em nossa mente. A dúvida, o desânimo, a angústia, o medo, a grande responsabilidade com o trabalho, com a saúde, com as crises. Tudo isso é verdade, no mundo tereis aflições, mas nada disso pode tirar os nossos olhos do trono de Deus. Devemos aprender a administrar essas coisas e viver essas realidades como seres humanos, mas a partir do trono de Deus. Lembra quando Pedro está andando sobre as águas que o Senhor mandou ele andar? Quando ele olha para as ondas, ele começa a afundar. Enquanto ele estava olhando para o Senhor, ele anda sobre as águas. Então, infelizmente, muitas das vezes nós estamos olhando para as águas violentas desse mundo e estamos afundando em nossa fé e nos conformando com o mundo. Mas que sejamos como Noé, possamos viver na presença de Deus e aparelhar a arca para a salvação dos nossos filhos, nossa família ser uma família digna para prosseguir a obra do Senhor. Perdão. E assim sermos uma igreja de famílias saudáveis para impactar a sociedade com o reino de Deus. Vamos orar, em nome de Jesus. Quantos desejarem orar, irmãos, vamos tomar a liberdade de orar.